volta agora aqui na Rádio Nacional dos Povos. Nós vamos receber o nosso coordenador nacional da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, José Ramos de Freitas, diretamente lá de Porto do Campo, em Camamu, na Bahia. Boa tarde, mestre. Salve, salve, boa tarde, todos bem? Saudações nossos ancestrais, saudações mais velhos, mais novos, né? Uma satisfação estar aqui nesse momento. Você está ouvindo essa transmissão para a Rádio Fusão. Eu acredito que o Brasil inteiro ouve e assiste, né? E estamos aqui para contribuir nessa ação aqui. Beleza, muito bem, Zé Ramos. Hoje você está onde, Zé Ramos? Está falando da Bahia, está de Brasília? Eu estou aqui em Brasília, na sede da CONAC, né? A gente estava numa atividade aqui de uma formação do coletivo da Reforma Agrária, né? E diz assim que nós, esses 3 dias, nós estávamos aqui nessa ação e hoje finalizamos já a atividade, agora 3 horas, e amanhã voltar para a Bahia de novo para novas missões. Bom demais, né? É isso aí, o Quilombolas Unidos lutando pelos nossos direitos, não é verdade? Com certeza, né? E assim, né? Quando nós falamos de reforma agrária, né? Eu acredito que nós, como CONAC, no Brasil, lutamos por esse objetivo, que para nós a política maior para nós é a titulação dos nossos territórios. Sem terra, nós não temos aonde sobreviver com dignidade, com agroecologia, com tudo, enfim, né? Então, dizer assim que a maior luta nossa, e eu digo que nós sempre falamos isso, que a maior política pública para as nossas comunidades quilombolas é a titulação do nosso território, garantir as nossas terras. E eu acredito que esse coletivo ele vem trazer esse olhar voltado para as nossas comunidades, esse diálogo mesmo de conscientização, de articulação, de fortalecimento das nossas comunidades quilombolas, que é a titulação dos nossos territórios. Zé Ramos, na sua opinião, assim, por que esses direitos, né, por exemplo, a titulação e a regularização fundiária dos territórios quilombolas, ainda é tão lento no Brasil, mesmo sendo um direito garantido pela Constituição? Você acha que isso tem alguma explicação plausível, pelo menos? Olha, na verdade, nós acreditamos que a explicação maior que nós temos em respeito a essa devagareza no processo da titulação são os grandes latifundiários, os grandes empresários e também os grandes políticos, né? Porque existe toda uma máquina por trás disso tudo para que não titule nossas terras, para não tirar um direito que eles dizem e pensam que é deles, mas é um direito nosso, né? Então, assim, acaba travando esse processo da titulação do nosso território devido a esse contexto, né? Eu digo que os grandes latifundiários, os grandes empresários e os grandes políticos é quem alimenta esse sistema de não titulação dos nossos territórios quilombolas e indígenas, né? Claro, que são que, na verdade, nós sempre colocamos isso dentro das nossas comunidades, que nós não ocupamos terra de ninguém. Nós já temos nossas terras. Então, o que nós precisamos é, de fato, que o governo regularize ela e devolva para nós. Tudo bem. Iago? Quais são os principais obstáculos políticos, jurídicos e econômicos que travam a titulação das terras quilombolas hoje? Olha, eu acredito que o obstáculo maior é, como eu já coloquei aqui, né? Então, assim, existe todo um processo que é feito, né? E que tem que ser feito, só que aí o que acontece é o seguinte, quando nós dialogamos com o governo federal para que possa, de fato, regularizar nossos territórios, aí vem deputados, vem senadores que não aprovam recurso para que seja regularizado, para que seja indenizado as terras dos proprietários, né, e devolver para as nossas comunidades. Então, eu digo que o maior obstáculo é, de fato, a política, né? A política partidária é quem trava esse processo, porque nós hoje, nós colocamos muito isso e temos essa noção que nós não temos um deputado nem estadual, nem federal no nosso Estado brasileiro que defenda a nossa causa.
né? Não sei, se tiver um ou dois deputados que luta pelos nossos direitos a nível nacional. Mas, quando chega, é pouquíssimo para o montante que tem dentro do Congresso, né? Para que aprove, de fato, as nossas titulações e, principalmente, o recurso para que dê andamento nesse processo, né? E aí vem um outro contexto que são nos estados, né? Porque aí vem o contexto nos estados das terras devolutas, que é o papel do Estado fazer essa regularização. E acaba não fazendo porque tem aí suas grandes empresas, suas grandes usinas e outros, que acabam não avançando nesse processo no nosso Estado também, aí no nosso Estado brasileiro. Bom, e pensando aqui também, as comunidades quilombolas são extremamente diversas. Como essa diversidade cultural e territorial e regional impacta na construção de políticas públicas eficazes? Olha, eu digo que as nossas comunidades, nós sempre falamos assim, são diversitárias, né? Elas são de várias culturas, de várias etnias, enfim. Só que eu não percebo que impacta nesse processo das políticas públicas, porque eu acredito que as comunidades, por mais que tenha várias culturas, várias religiões e outros dentro dos territórios quilombolas, mas nós percebemos e nós fazemos sempre essa discussão da união coletiva dessas comunidades. Então, eu acredito que a união coletiva dessas comunidades é que consegue avançar um pouco. As que não têm ainda essa conscientização e esse trabalho de conscientização dentro dela, para que lute todos juntos pelo mesmo objetivo, aí acaba ficando mais à distância. Mas eu digo que e aí eu trago assim um exemplo do Estado da Bahia e do Estado brasileiro, que como CONAC, né, essa união nossa de nós estar discutindo, de estar pautando essas políticas públicas nas nossas comunidades. Então, isso nós acabamos avançando um pouco, precisamos avançar muito mais. Precisamos mais braços, perna, mente, que venha pensar, que venha dialogar, que esteja junto, para que nós possamos avançar. Mas é uma das nossas missões, eu digo que é uma das nossas missões, né, de estar à frente desse movimento e de estar à frente levando para as nossas bases, porque não adianta nós estar na CONAC, a nível nacional, discutindo as políticas públicas, se nós não voltar para dentro dos nossos territórios, das nossas comunidades, para discutir esse fortalecimento coletivo, fazer essa articulação coletiva na organização interna da comunidade. Porque nós sabemos que várias políticas públicas, a maior parte das políticas públicas são editais, são projetos, e se nós não tiver, a nossa comunidade não tiver uma associação organizada de fato, eu não digo que nós vamos para as comunidades para organizar, porque ela, de qualquer forma, ela já tem uma organização, mas ela precisa fortalecer essa organização, ela precisa estar articulada, estar agregada a essa articulação nossa, que é a da CONAC, que de fato saiba o que está lá na base. Né? Porque se a demanda não chegar para nós acaba também ficando sem saber onde é que está. É isso que querem? Não é? Então, assim, isso é uma coisa que nós sempre pensamos, que nós sempre dialogamos, que nós sempre construímos esse processo coletivo, de baixo para cima, que venha das bases, que venha da nossa comunidade. As demandas chegando aqui, nós sabemos para onde direcionar, aonde buscar e aonde levar. Bom, pensando em toda a questão do racismo estrutural que a gente vive, né? De que forma o racismo estrutural influencia diretamente ou não na negação de direitos territoriais e sociais no que tange as comunidades quilombolas? Bom, de respeito ao racismo, nós encontramos muito isso dentro das instituições públicas. Por quê? Porque não há, dentro dos ministérios ou das secretarias estaduais, pessoas nossas que debatam, que discutem e que planejam as nossas ações. Então, assim, quem está lá não tem esse olhar voltado para nós. E aí acaba colocando, dizendo que nós não temos esse direito de fato
E aí nós percebemos também, aí eu falo assim, nós percebemos também que os maiores entraves que nós temos de respeito a esse racismo são nos municípios e nos estados, porque há estado que abraça a causa, que está ali disposto, que senta, que escuta, mas há outros estados que não. Há município que tem um diálogo aberto, que tem pessoas que nós acabam indicando pessoas, que as pessoas estão lá debatendo, construindo, mas há municípios que não sentam conosco, né? Não, a gente acaba assumindo, a gestão acaba assumindo um mandato que leva 2, 3 anos para nos receber o movimento quilombola. E aí é que nós encaramos esse racismo institucionais dentro dos estados brasileiros e principalmente dos municípios, né? Porque para nós é um município. Porque assim, nós sempre digamos, nós dialogamos com o Estado brasileiro, nós dialogamos aqui em Brasília com os ministérios, com a CEPI, hoje nós tem o MI, que é uma liderança nossa quilombola, da CONAC, nós temos aí no INCRA, que é Mônica, que está à frente da pasta da titulação do território quilombola, mas precisamos de mais pessoas nossas dentro desses espaços, ocupando esses espaços. E aí nós não encontramos, nós não temos essa oportunidade. E aí, quando você parte para os estados, é a mesma situação. Que aí eu digo, a mesma situação são nos estados. Os estados não sentam, por exemplo, a Bahia, que é aquele universo, né? Mas o estado nós não tem ninguém nosso, a não ser na Secretaria de Educação, que nós temos o companheiro Wilson Viana, que está na coordenação de Educação Quilombola do Estado da Bahia, mas nas outras secretarias nós não temos nenhum nosso assumindo nenhuma pasta dessa quilombola dentro do Estado. E olha que nós temos um governador que é indígena, é preto, mas não temos essa oportunidade de ter pessoas nossas dentro dos espaços públicos para debater e desconstruir esse racismo dentro dos espaços públicos. Nós temos um que se autodeclara indígena, né, mas no estado que mais mata ativistas indígenas, e temos o outro que se autodeclara negro, né, que quer ser governador também, na cidade onde ele manda e desmanda, que mais mata a população negra também, que é Salvador, né? A gente sabe bem de quem a gente está falando, não é verdade, Zé Ramos? Eu vou tentar fazer aqui, Zé Ramos, com certeza. 2 perguntas em uma para você aqui, ó. Como as eleições municipais, né? Aliás, quais são os desafios que a CONAC enfrenta como organização para poder chegar até os territórios, para poder exercer essa atividade de coordenação mesmo, né, das comunidades no geral? E o que muda na prática quando uma comunidade quilombola consegue a titulação do seu território, a regularização? Porque as pessoas perguntam, pô, vocês brigam tanto por isso, mas o que muda na vida de vocês na prática quando conseguem isso? Olha, respondendo a primeira pergunta, as maiores dificuldades de fato, o recurso financeiro, porque há associações, há comunidades que conseguem nos levar até ela, mas há a comunidade que não tem. Quando nós partimos para o Estado, para pedir esse apoio, o Estado não dá esse apoio para que nós cheguemos até as comunidades. Então, assim, nós fazemos lá, eu digo assim, nós, Bahia, nós fazemos um processo muito bem articulado e que a maior parte das comunidades que eu já visitei nos territórios do Estado da Bahia, sempre quem paga a minha ida lá são a própria comunidade mesmo, que paga as passagens, que eu sempre digo, pagando minha passagem, eu estou lá. Eu não me importo com hospedagem, com alimentação, que se tiver farinha seca nós comemos, se tiver calango assado nós comemos, não tem esse negócio comigo. O importante é que nós levemos esse trabalho de conscientização para dentro dos municípios, para dentro das comunidades, que nós possa estar conscientizando as nossas comunidades e motivando politicamente para que ela tenha esse olhar voltado para elas. Porque, e aí eu digo assim, não adianta a pessoa dizer que é liderança de uma comunidade quilombolas e que ela não faz uma articulação dentro da sua própria comunidade. Então, não é liderança. Então, para nós ter uma responsabilidade dessa, como nós temos, e não voltar para nossas bases, para fazer esse processo de articulação, de conscientização,
acaba a gente não adiantando nós seguir nessa luta. Então, eu digo assim que o maior entrave nosso é, de fato, esse apoio financeiro para que nós cheguemos até as comunidades, né? A prefeitura que dá esse suporte, né? Às vezes, alguma secretaria do Estado, quando a gente solicita, com aquela maior dificuldade. Então, hoje, eu digo assim, graças a Deus, aos nossos orixás, nós temos aí um apoio da universidade, que sempre está dando esse apoio para que a gente se desloque do nosso município para ir para outro território, para ir para outro município, lá no estado da Bahia. Então, isso para nós até eu digo assim, que é um diálogo da CONAC, do Coletivo de Educação Nacional, e que nós tenha esse diálogo dentro do estado da Bahia com a UFRB, e que nós fazemos essa articulação e que nós conseguimos chegar a uma boa parte, ou não 100%, não 50%, mas 30% das comunidades quilombolas do nosso estado da Bahia, a gente consegue chegar. A outra pergunta já me passou pelo sentido, mas... O que muda na realidade das comunidades? Da titulação. Ou a regularização? Olha, eu digo que muda muita coisa, porque assim, a titulação do território ela traz a garantia dos nossos ancestrais e a garantia nossa dentro daquele território, que nós não vamos ser dali despejados, que nós não vamos ser massacrados, não vamos ser assassinados, nem nada. Sabemos que a titulação garante isso por leis, mas não vamos dizer que nós vamos finalizar com os assassinatos dentro da nossa comunidade. Não é isso. Entendeu? Porque assim, nós, como liderança, nossa vida está aí em risco, em tudo, enfim. Né? Por mais que a gente tenha nosso título garantido, mas ainda há pessoas, ainda há fazendeiros, ainda há políticos que ainda está por trás dizendo nós temos que tirar aquele cara da frente porque se ele está motivando aquela mulher, o que for, para poder desarticular todo um processo, porque uma comunidade titulada e unida, ela tem sua liberdade. Eu voto em quem nós quer, porque aqui é um direito nosso que nós conquistamos. Então, se eu quiser votar em vaga, eu voto. Se eu não quiser, eu não vou votar. Se eu quiser votar em água, eu voto. Se eu não quiser, eu não vou votar. Porque nós já temos o principal, que é a nossa terra garantida. Então, e aí, assim, avança nas políticas públicas, porque hoje, para você construir uma habitação, se você não tiver, pelo menos, eu digo assim, com o processo aberto no INCRA, você não consegue construir. Então, assim, e aí, com a titulação, facilita muito mais. Hoje, nós estamos lutando por crédito para as comunidades, lutando por crédito pelo INCRA para a construção de casa, mas só constrói com a titulação do território. Se não tiver titular, não constrói. Então, são várias outras políticas que avançam muito dentro do nosso território titulado. E aí, se nós temos um domínio daquele território, nós temos um olhar voltado, porque nós já temos um perímetro dele, já temos toda uma limitação do território que nós nunca invadimos a área particular de ninguém, e aí mesmo que nós não vamos invadir, porque nós já temos nosso território garantido. É isso, né? Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui, ó, para a Suelen Vilácio, né? Nossa companheira aí da técnica, que hoje está curtindo também, um pouco descansando. Para o Inique Ari, o Inique Lipe, né? Lá, saludos desde Panamá, hermanos. O Inique Lipe que estava aí no acampamento Terra Livre conosco, também estava comigo lá no Latina, do Mídia Ninja, no passado. Quer dizer, ele está em todas, né? Está em todas. Abraço, do Canadá, Patagônia, ele está em tudo. E o Paulo Roberto, que eu acredito que é o Paulo Roberto Ciso, lá da Bahia também. Advogado lá de Itaperoá, tá bom? E aí, continuando, o Iago quer fazer mais alguma pergunta para Zé Ramos? Sim, acho que da minha parte, né, para encerrar, queria saber sobre o papel da juventude quilombola, né, hoje na luta pelo território, pela identidade e pelo futuro. Há essa renovação, há esse interesse da juventude pelo movimento? Olha, na verdade, nós sabemos que
há jovens que são interessados, mas há jovens que não são interessados nessa luta, nessa causa. Nós, aí eu vou assim, voltar mesmo assim para o meu território, nosso território Baixo Sul, né, que é no estado da Bahia, nós já vem fazendo esse trabalho, e aí não só no Baixo Sul, mas em outros territórios também, esse trabalho de conscientização dentro das associações. Então, nas alterações dos estatutos, nós temos lá uma coordenação de juventude. Então, para que essa coordenação de juventude ela comece a participar dessa discussão coletiva e que eles tragam as demandas deles para dentro do coletivo. Então, em algumas comunidades quilombolas no nosso estado da Bahia, vem avançando muito essa articulação dos jovens, vem avançando muito esse olhar deles para dentro deles, vem avançando muito esse olhar deles de respeito às cotas, às bolsas e outros benefícios que eles têm o direito, de fato, mas que eles também precisam participar para que esse direito chegue, de fato, nas suas pontas, nas suas bases. Porque, exemplo, eu tenho a coordenação de juventude da nossa associação lá de Porto do Campo, que é eles que coordenam, é eles que fazem as ações. Se tem um jovem que quer uma declaração, se ele não tiver associado, ele não libera. E aí, por que eles não liberam essa declaração para que esse jovem vá para a universidade? Porque um membro da coordenação de juventude, ele foi participar de uma atividade em Salvador e que os caras botaram a arma em cima dele e levaram o celular dele. E aí, quando ele voltou, ele disse, da agora em diante, ou é dessa forma, ou nós não vamos mandar para canto nenhum, Zé Ramos. Por quê? Porque você e outros botam a vida em risco para debater, para pautar essa política de reparação para nós, e muitos não estão nem aí, não dão nem importância. Então, eles hoje têm esse posicionamento lá, o jovem que chegar em Porto do Campo, ou em até mesmo em outras comunidades, que eles têm um grupo de jovens lá no território, e que eles discutem muito isso e demanda muito isso de nós. Tem curso técnico, tem curso, né, de várias outras espécies, volta para a comunidade, começa a discussão dentro da comunidade com outros jovens, faz o levantamento de juventude para poder ter a noção de quantos jovens tem em cada comunidade, e aí, assim, há projeto, como do governo federal, como do governo do estado também, para a juventude. Então, assim, é um trabalho que nós fazemos porque de formação, porque eu digo assim que eu, o Zé Ramos e outros já estamos ficando velhos, já idosos, então quem vai dar continuidade a esse legado nosso, se nós não fizéssemos esse trabalho de formação com os nossos jovens? Então, isso é uma coisa que nós vem trazendo muito isso lá no estado da Bahia e nacionalmente, com o Coletivo Nacional de Juventude, né? Esse olhar voltado para os nossos jovens, que são o futuro de amanhã. Então, há jovens que estão muito assim ligados mesmo nessa discussão, participativo mesmo, que debate, que senta, que pauta. Há jovens que não têm interesse, e aí é onde muitos jovens acabam denunciando dentro da universidade que está ali, não é quilombolas. Então, assim, nós temos de começar a fazer esse trabalho mesmo de conscientização, de empoderamento à nossa juventude. Verdade, Zé. Muito Nós obrigado. trabalhando, né, aqueles que vêm, a gente vai conseguir, talvez, mudar um pouco essa realidade, né? Com certeza. Muito obrigado, seu Zé, né? Dizer que os estúdios da Rádio Nacional dos Povos está aberto sempre que o senhor quiser chegar aqui, tá? Para conversar com a gente, bater esse papo. Então, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Não, eu que agradeço aí, né, e por nosso companheiro, irmão Vabo, aí fazer esse convite, né, e aí dizer para vocês que eu estarei aí sempre disponível quando vocês precisarem aí entrar em contato. O Vabo tem meu contato, é um parceiro nosso aí, e que estarei aí à disposição. Pode Com contar muito conosco. orgulho, inclusive, viu? Com muito orgulho de ser da Bahia e ter um coordenador retado que nem você também na Bahia. E também mandar um abraço para os outros coordenadores, né? Marilza também, que está sempre nas nossas atividades aqui. Inclusive, está num projeto aqui em Monte Alegre, em Goiás, fazendo uma formação para levar um projeto para as mulheres da Bahia, né? Então é Isso, isso, a isso. gente sempre articulando
para a gente poder mudar um pouco essa nossa realidade. E a gente vai conversar também, Jean Ramos, daqui a pouco com Dona Jo, que também está presente aí na Casa da CONAC. Mas é isso, agradecendo, né? E vamos levar o Iago lá em Porto do Campo, lá em Camamu, viu? Ele vai gostar de lá. Vamos sim, vai sim, com certeza. Valeu, Conhecer nossa ilhazinha lá. Que legal, Aquela- quero sim. Fazer você tremer na hora que eu peguei o leme do barco para governar o barco. Todo mundo ficou com medo. Quem é o Agora, marinheiro? Pô, eu rio aqui, ó. todo mundo ficou Valeu, com Jean medo. Ramos. Beleza, meu irmão? Obrigado. Gratidão aí. Qualquer coisa, conte conosco. É o nosso papel como liderança, como CONAC, como CEACOC, como associação, como quilombolas. Nós estamos aqui para isso, para contribuir nesse desenvolvimento de vocês aí. Obrigado aí. Um abraço, gratidão a todos.